A síndrome de Asperger, ela está atualmente inserida dentro do autismo, do transtorno do espectro do autismo de maneira global, né? Recentemente, em maio de 2013, foi lançado o novo DSM-5, que é então a classificação das doenças, dos distúrbios de saúde mental. E nesse DSM-5, a síndrome de Asperger então está incluída dentro do transtorno do espectro do autismo. A particularidade que se tem na síndrome de Asperger é então a preservação da inteligência e da fala como fatores menos comprometidos dentro do quadro. Mas mesmo assim existem comprometimentos bem marcados, né, na pessoa que tem essa síndrome, como por exemplo a dificuldade na compreensão de ironias, metáforas, figuras de linguagem, né, a dificuldade na socialização permanece mesmo com o autismo leve da síndrome de Asperger, e os interesses e atividades estereotipadas e restritivas também permanecem. Quando a gente fala de autismo, a gente diz, né, sobre essa dificuldade da comunicação social, né? Então, esse esquiva do contato ocular, a questão do interesse do outro, mas de uma maneira atípica, e aí acabam dizendo que essas pessoas são mais isoladas, não se interessam pelos outros, mas acho que não é bem assim, né? O interesse pelo outro se dá por uma questão objetiva. Tem uma coisa que é o subliminar, é o que eu estou querendo dizer, e aí eles têm essa dificuldade de captar o que não é explícito. E como você se insere nesse universo do autista, assim, como profissional? Como você consegue enxergar esse universo interno deles? Tem, assim, a minha área profissional em relação ao autismo é no diagnóstico, né? Então, assim, é na parte diagnóstica, principalmente em relação à equipe multiprofissional. Então, uma questão é como você dá um diagnóstico clínico, o médico dando um diagnóstico, mas depois quais vão ser o que a equipe multiprofissional vai fazer para avaliar a linguagem, qual que é o repertório da linguagem desse paciente, como que a gente pode desenvolver essa comunicação receptiva e expressiva, como que seria na escola, quais as estratégias de aprendizagem para esse jovem, para essa criança, e como que seria também a avaliação neuropsicológica nesse mapeamento das habilidades e as inabilidades, para que a gente possa, que tipo de intervenção que nós vamos encaminhar para esse paciente. Hoje a gente sabe que nós temos aí em publicações e tal, que é efetivo para autismo é a terapia, né, comportamental. Mas assim, será que todos se beneficiam dessa terapia comportamental? Qual que é o tempo que esse paciente está? E aí para pensar nesse encaminhamento. Então, quando eu como pessoa, né, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças, e muito do que eu vejo, o autismo está na minha vida diariamente, né? Porque eu todo dia estou vendo pacientes, eu estou trabalhando na ONG, eu estou com um assunto todos os dias. O autismo como todo, até a própria síndrome, ela surge devido à questão genética? Ou tem alguma explicação para a pessoa desenvolver, ter o autismo, ter a síndrome de Asperger? Eis um grande mistério. As causas do autismo, elas ainda tá em investigação. Ainda não se delineou a causa do autismo, né? Existem mais de 237 genes associados ao autismo. Existem bastante pesquisas, especialmente, né, no âmbito internacional, que fala sobre intervenções pontuais, neurofuncionais, para fazer a reversão do quadro. A gente ainda não sabe o que é o fator causador, a gente entende muito sobre o quadro, né, como que ele se apresenta e como que ele se desenrola, mas a gente não sabe dizer se foi a maçã que a mulher comeu enquanto estava grávida ou se existem outros fatores, né? Então a causa ainda está indefinida. Você consegue descrever um pouco o que se passa na cabeça dessas pessoas, assim, por você estar inserida nesse universo? Assim? Tem uma, assim, se eu vou tentar um pouco, difícil a gente, né, uma das questões da maior dificuldade deles é exatamente isso, se colocar no lugar do outro, né, mas o que eu percebo dessas crianças é assim, elas têm um universo muito particular,
onde elas têm grandes habilidades e aí elas acabam não tendo eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Uma coisa é assim, vamos dizer, as mulheres, né, que têm o seu trabalho, são mães, têm o seu marido, têm que cuidar da casa, né? Muitas vezes os homens, a gente brinca assim, a mulher ela tem muito mais flexibilidade e consegue lidar com diversas situações, né? E aí o homem, ele faz isso direito, mas só consegue fazer isso, não consegue arrumar a casa, cuidar dos filhos e trabalhar. A mulher consegue, né? Vamos dizer que é uma demanda que a gente tem, a gente consegue resolver isso melhor do que eles. Com o autismo, é assim, eles têm determinadas habilidades, eles têm um jeito um pouco imagético de ver as coisas. Como a gente já falou, um dos prejuízos é a área da socialização e a comunicação, né? Mais ou menos. E que vão gerar e vão ter comportamentos particulares e tudo. E uma outra questão que a gente ainda não mencionou e que tem uma interferência muito grande é uma alteração da sensibilidade, da percepção sensorial. Então, a pessoa com autismo, estamos aqui mencionando o autismo de alto funcionamento, o Asperger, ela pode apresentar, então, essas alterações sensoriais que vão gerar aí questões do tipo atração ou defensividade, né? Então ela pode gostar muito de som, como pode ser muito sensível ao som, ela pode gostar muito de determinadas texturas, se envolver muito com aquela textura, ela pode, ao contrário, né, ter uma certa aversão com aquela textura. Então isso pode interferir na forma como ela se veste, na forma como ela come, como ela manuseia as coisas e o toque das pessoas também. Então isso pode, vamos dizer, prejudicar de certa forma e de outra maneira também facilitar. Uhum. É importante, dentro disso que a Luana mencionou, as questões ambientais, né, do social, do meio social, podem dificultar ou facilitar o comportamento da pessoa com autismo, com síndrome de Asperger. Então, por exemplo, a questão das sensibilidades, né? Tem uma hipersensibilidade a som, a luz, a cheiro. Então, você vai num ambiente que tem muito barulho, tem muita luz e tem um cheiro não agradável, a pessoa, ou não precisa nem ser não agradável, pode ser agradável, mas intenso, a pessoa com autismo, com síndrome de Asperger, tende a se sentir mais overestimulada, né, mais superestimulada, e aí, por conta disso, podem aparecer outras questões, então, de adaptação, de socialização para aquele ambiente. Eles são lógicos para algumas coisas. Então, assim, alguns são muito bons em matemática, porque para eles os números é como se fossem uma coisa assim, então 1 mais 1 já tem aquela forma que é igual a 2, mas eu não preciso pensar no raciocínio abstrato para fazer esse problema. Então, quando você tem cálculos, eles resolvem muito rápido. Agora, se você vai falar, eu comprei 10 reais de gasolina e aí eu dei uma nota de 20, quanto eu recebi de troco, a gente já está falando de um outro universo, não é simplesmente, né, 20 menos 10. Nós estamos colocando um problema e que exige assim, uma abstração para que isso seja resolvido. Qual seria, talvez, pelo menos pelas pacientes que vocês atendem aqui, os maiores medos assim que eles trazem assim para vocês de enfrentar o mundo assim? Quais seriam? Medos. Bom, diversos medos, né? Acho que o principal é esse do não pertencimento, do lugar, do social, da inadequação, né? De ser inadequado, de não conseguir entender as regras sociais e não conseguir agir perante isso, né? De se sentir sozinhos, né? Desculpa, isolados mesmo, com pouco amigos, né? Medo, então, de enfrentar essas diversidades, né? E tem outros casos, né? Casos de autismo infantil também. Pode ter alguns medos exagerados de coisas desproporcionais, né? Então, às vezes, depende
do autismo, alguma dificuldade motora, por exemplo, pode ter medo de subir, descer escadas, né? Ou pode não ter noção de medo, né? Correr muito perigo, por exemplo, atravessar ruas correndo sem ver, né, carros, ou escalar armários altos e não dimensionar que pode cair àquela altura. Então a questão do medo é, ou você pode ter muito medo ou não ter medo quando você deveria ter medo. Como o espaço afeta o comportamento social das pessoas que têm o diagnóstico? O espaço social, como isso afeta? Estar na escola, estar trabalhando, estar numa roda de amigos, como isso afeta tanto no ponto positivo como negativo da pessoa? No positivo tá a questão de pertencimento, né? Pertencimento, desculpa. Então, você estar inserido num grupo social, no ambiente, por exemplo, escola, né? Lugar de criança na escola, ela poder participar da escola, ter coleguinhas, isso é muito saudável, né? Isso é legal, acho que isso traz um sentimento de inclusão mesmo, de união, de socialização, que é um ganho aí quase que sem palavras para descrevê-lo, né? Por outro lado, o que pode prejudicar algumas coisas que a Elisa já mencionou. Por exemplo, se é um ambiente muito barulhento e é uma pessoa que tem uma sensibilidade alta com barulho, ela pode ficar irritada, né? Se dentro de uma relação, por exemplo, as crianças que brincam, um quer brincar de um jeito, quer pegar o brinquedo do coleguinha. A criança com autismo, Asperger, geralmente ela tem muita dificuldade para enfrentar a frustração. A intolerância dela à frustração é muito alta. O autismo leve, você começa geralmente o que os pais dizem é que assim, na infância, foi tudo normal, né? Não percebi, durante o bebê, era um bebê que não dava trabalho, que ficava ali com o brinquedinho dele, não me requisitava, não me deu trabalho. E aí ele entra na escola. Quando ele entra na escola, é um momento onde aí a escola começa a observar e falar assim, olha, ele não está se isolando. Só que se a gente pensar no autismo muito leve, muitas vezes ele pode brincar com um ou dois amiguinhos, né? E se o meio facilita, aquilo acaba se dissipando, assim, você não se torna a questão, porque aí vai muito bem na escola. Não, mãe, não se preocupe, ele está se desenvolvendo. Porque quando a gente está falando de criança, se a gente fala de psiquiatria da infância e adolescência, a gente tem mudanças importantes. O ambiente, ele é muito importante, ou para facilitar, ou ao contrário, né, para prejudicar o desenvolvimento. É importante essa detecção precoce e a capacitação de profissionais, né? Principalmente, vamos dizer, do pediatra. Porque o pediatra é aquele que começou a ver a criança, né? Então, hoje a gente tem sim algumas escalas de rastreamento, por exemplo, a MChat, que inclusive ela é disponível, ela tem um domínio público, que você já começa, se você já suspeita, que é o que a gente fala, bandeira vermelha, essa criança não responde aos chamados, não dá aqueles sorrisos gostosos, né? Não balbucia, não se aconchega fácil ao colo da mãe, é muito irritável, muito agitado. Opa, será que alguma coisa tem? É bem importante a gente mencionar a intervenção, né? Oportuna, apropriada. É sempre importante a gente ter a oportunidade de oferecer um trabalho pontual, de qualidade, para que a pessoa com autismo, com síndrome de Asperger, possa se revelar, se desenvolver, né? Desenvolver suas potencialidades. Então, o inverso eu vejo como a falta dessa assistência. Então, se a pessoa não consegue se desenvolver e etc e tal, então ela precisa ainda mais de intervenção oportuna e adequada, né? E essa atenção, esse acolhimento, como a Luana falou. Esse diagnóstico do adulto, ainda mais ele sendo autista leve, né, que hoje a síndrome de Asperger tá aqui dentro, né, no autismo leve, se falta mesmo essa capacitação de profissionais, realmente esse diagnóstico dá, ou eles
ficam a vida sem ter o diagnóstico, mas sabendo que alguma coisa está errada. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada. Joana, muito obrigada De nada, de nada. pelas informações de verdade. De nada.